Olá, bom dia, graça e paz desejo para você. Aqui no livro de João, capítulo 16, versículo 7, está escrito assim: Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí, versículo 13 fala: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aqui temos uma promessa. Jesus foi claro para os seus discípulos daquela época e também para nós hoje. Jesus estava dizendo que convinha que ele fosse para o Pai. Porque se ele não fosse, o Consolador não viria. Mas se ele for, o Consolador viria. E quando o Consolador vier, ou seja, ele está referindo aqui ao Espírito Santo, o Espírito Santo ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ia também guiar em toda a verdade. Mas essa promessa se cumprirá em nossas vidas se nós pedirmos. Quando a gente está pedindo a Deus, a gente está demonstrando a Ele que nós queremos. Nós temos livre-arbítrio. Então nós devemos pedir. Em Lucas, no capítulo 11, aí no versículo 9, diz assim: Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Será dado, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Então está dizendo aqui que tudo aquele que pede recebe, o que busca encontra. E ele está referindo ao Espírito Santo, porque no versículo 13 fala assim: se vós, Lucas 13, o verso 11 de Lucas, fala: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Então nós devemos pedir o Espírito Santo. Jesus ensinou isso. E no último dia de Jesus aqui nessa terra, antes dele ascender ao céu, ele disse para os seus discípulos, em Atos capítulo 1, no versículo 4, na última parte do texto, para eles não ausentar de Jerusalém, mas esperar pela promessa do Pai. Que promessa é essa? Era a promessa do Espírito Santo. E no versículo 8 de Atos, capítulo 1, Jesus disse: no entanto, recebereis poder do Espírito Santo, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Jesus estava dizendo para eles que Jesus estava indo, o Consolador viria, mas eles não deveriam ausentar de Jerusalém enquanto não viesse o Espírito Santo. Mas eles deveriam buscar esse Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, então sim, eles deveriam sair para testemunhar sobre Jesus. Então, embora Jesus tinha pedido ao discípulo que pregasse o evangelho em todo mundo, em toda geração, Jesus diz primeiro que ele deveria buscar o Espírito Santo. O foco principal naquele momento, ainda hoje, é a busca diária do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo na nossa vida, a nossa palavra será vazia, a nossa pregação não terá sentido. Então, por isso o Espírito Santo, aliás, por isso Jesus diz para eles: não ausentar de Jerusalém, buscar primeiro o Espírito Santo para depois ir e pregar. E aqui em Atos capítulo 1, versículo 14, antes ainda desse texto, fala que no versículo 12 que eles voltaram para Jerusalém. E tendo chegado no versículo 13, subiram no aposento onde estava hospedado, né, juntamente ali com os seus discípulos e as mulheres. E versículo 14 fala: todos estes perseveraram junto em oração e súplica com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles voltaram ali onde estava hospedado, e juntamente ali com os outros discípulos, outros irmãos e as mulheres, se unirem em oração para a busca do Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que tudo era comum entre eles agora. Não só no que tinha, mas em termos em oração, um só foco, que era a busca diária do Espírito Santo. E o Espírito Santo vieram, vocês depois leram capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de como fogo.
e eles foram enchidos de poder de uma tal maneira que eles falavam até em outras línguas. E o Evangelho foi pregado naquele dia e milhares de pessoas foram batizadas. Que você e eu possamos buscar o Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos cumprir a missão de Deus aqui nessa terra, que é pregar o Evangelho, para que Ele possa voltar logo. Que Deus te abençoe e fica com Ele. Um forte abraço.